Fala galera, aqui é o João Ítalo trazendo para vocês mais uma aula de física do nosso conteúdo aqui, nosso curso de física, nossa série de aulas de física para o Enem, para trazer conhecimentos para vocês também aqui, ó. Sistema Internacional de Unidades, SI, esse daqui é importante, porque antes da gente falar de qualquer coisa, de qualquer grandeza, a gente tem que entender o que é uma grandeza, como medi-la, tudo isso. Isso aqui é fundamental. Bora lá. Qual a importância do SI? Bom, antigamente, né, surgiu ali nas relações comerciais, bem no início da humanidade, a necessidade de quantificar as coisas, né? Você tinha laranja, você tinha carne, peixe, então, quantas carnes valem uma laranja? Como é que eu vou medir quanto eu tenho de cada coisa? Então surgiu algumas unidades para isso, e era bagunçado, porque cada um usava o seu padrão, né? Tipo, polegadas, cada um tem o seu tamanho, né? Embora exista uma média, né, do tamanho de um polegar, cada um tem o seu, então tem essa diferença, palmos, pés, jardas, que é a distância do nariz até a ponta do dedo, tudo isso varia de pessoa para pessoa, então a gente precisa de um padrão certo, né? E aí, principalmente na ciência, porque a ciência precisa de informações exatas, precisamos de medições exatas, né? Ou o máximo que se aproxima a isso, que é exatamente impossível, e vou entrar nessa discussão depois. Bom, hoje, né, não vou entrar muito aqui na história, né, mas surge lá na França, 1700 e foi evoluindo, mas basicamente hoje o sistema ele usa 7 unidades principais, são 7 unidades fundamentais que correspondem a 7 grandezas. Mas Vitor, o que é uma grandeza? Você não falou? Ah, fala agora, rapaz. Grandeza é definido assim de forma curta e rápida, tudo aquilo que pode ser medido. Grandezas são valores, né, que a gente associa a uma característica de um sistema, de um corpo, qualquer coisa do universo. Esse lápis, bom, esse lápis tem muitas características. Eu quero, como físico, eu quero quantificá-las para poder escrever. Eu poderia falar, ela tem um tamanho de 10 centímetros, 8 centímetros, né? Usaria um instrumento, uma régua para medir. Falaria, ele tem um peso aqui de algumas gramas, né? Uma massa, melhor dizendo, né? Depois eu vou explicar a diferença entre massa e peso, mas uma massa de algumas gramas, né? Eu poderia falar que tem aqui 2 mols de átomos e assim vai. E esse corpo aqui está na temperatura de em torno de 300 Kelvin, né? 310, aqui é quente, né? No Nordeste é assim, 310, 320 kelvins. 310, né? Não vamos exagerar muito. Poderia dizer aqui... basicamente, eu poderia usar também unidades e grandezas derivadas dessas daí, né? Mas basicamente é isso. Você tem uma grandeza, eu expliquei aqui o que é, eu preciso da unidade para poder medi-la, unidade para poder que essas medições sejam entendidas. Estou medindo o quê? Em metros e centímetros, eu preciso, né? Porque tem diferença. Estou medindo em pés, em jardas, onças. O que é que eu estou usando como padrão de medição? Então foi por isso que surgiu o sistema internacional. E o bacana é que essas unidades aqui, essas associadas, cada uma à sua grandeza, elas são base para outras unidades de outras grandezas. São todas derivadas dessas. Que é o que? O metro, né? Para o espaço aí, nós temos o quilograma para a quantidade de massa, né? O segundo para o tempo, o ampere para a corrente elétrica, o Kelvin para a temperatura, mol para a quantidade de matéria e por último o candela aqui, que é menos usado, pelo menos por mim, né? E é a intensidade luminosa, né? Ou seja, cada um está relacionado a uma grandeza e alguns aqui até a conteúdos de física, né, conteúdos de ciência bem distintos. Existem também os múltiplos e submúltiplos. Porque para não trabalhar com números muito grandes, né, cria esse sistema. Primeiro que ele é baseado no sistema decimal, ou seja, cada 10, né? E vocês já sabem tudo da matemática, o porquê. Mas para facilitar as contas também adotamos aqui o sistema decimal. No caso, muito simples, serve para todas as unidades, você coloca aqui, vou colocar 1 metro. Colocou aqui no meio. Sempre lembrar, cagada decimal, hein?
Então vamos lá. Coloquei um metro aqui, bota aqui também, aqui e aqui. Opa! Tá ok? E pronto. Se você for daqui para cá, ou seja, o valor dessa unidade aqui é 10 vezes, né, o valor disso. Ou seja, se tem 1 quilômetro, andei 3 casas, 1 quilômetro é aqui, ó, 10, 100, 1000. 1000 metros. Né? E se você fizer no sentido contrário, né, aí você vai dividir. Né? Ou seja, o milímetro, por exemplo, aqui ele é 1, 2, 3. Né? Ou seja, 1 metro, 0,1, 0,01, 0,001 metro. Tá ok? Essa relação aí é a cada 10. E como é que a gente chama? Quilo, hecto, deca, deci, centi, mil. Isso serve para todos. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E aí se aplica aos outros, né? Quilograma, hectograma, decigrama, a própria grama, né? Decagrama, melhor dizendo, opa, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Existem também múltiplos e submúltiplos, né? Além desses, mas que não são muito usados no nosso cotidiano, no nosso nível de estudo, mas posso estar trazendo aqui em outro vídeo. Fala galera, aqui estou continuando aqui nosso vídeo sobre, né, o Sistema Nacional de Medidas, tá? E agora eu quero falar um pouco com vocês, né, sobre as mudanças no SI, no Sistema Internacional. Acontece que em 2018 houve aqui uma conferência ocorreu em Paris, no caso, e essa conferência ela teve como objetivo alterar a definição de algumas das grandezas fundamentais, aquelas que eu comentei com vocês, né, agora há pouco. E acontece que o Kelvin, o quilograma e o mol passaram por alterações para que esses sejam definidos por constantes da natureza. Acontece que todas as outras unidades, outras 4, já eram definidas dessa forma, né? Você tem, por exemplo, o metro, ele é definido de acordo com a velocidade da luz, né? É uma fração de espaço que a luz percorre em um certo tempo. E basicamente o quilo ele era definido até há pouco com um objeto físico, né? Existia lá um protótipo do quilo que era guardado em Paris e existiam algumas cópias, né, pelo mundo. Entretanto, qual é o problema? Esse modelo ele perdia cerca de 50 microgramas a cada 100 anos, ou seja, sua massa não é fixa, devido a, né, impurezas, desgaste, enfim. Mesmo com todo o método de manutenção, preservação, tudo passava por essas pequenas alterações. E isso, né, para a ciência é muito ruim. A gente precisa cada vez mais de unidades mais confiáveis, medidas mais precisas, para não ter erro, né, no que nós estamos tentando medir. Então, qual é a importância das constantes? É isso. É como se cada vez mais que a gente estudasse a natureza, a própria natureza nos desse uma escala, né? Nos apresentassem maneiras que a gente pode definir as unidades de forma segura, de forma sem alteração. As constantes são isso, são números, né? Valores intrínsecos do nosso universo, de leis do funcionamento do nosso universo, que são bastante confiáveis. E associar as nossas unidades a essas constantes garante uma medida muito mais precisa e que provavelmente praticamente não se altere, né, com o tempo. E começará a entrar em vigor essa nova alteração agora em 2019. Né? E o quilo não vale mais o quilo. Ó, vi muitas notícias, eu vou deixar aqui linkada uma notícia da BBC, né, em português, sobre isso, mas diria que é uma manchete muito clickbait, muito para chamar atenção, né? Os jornalistas fazem isso geralmente.
Mas não é que o quilo não vai valer mais o quilo. Eu tenho aqui duas respostas para vocês, uma mais curta e uma mais longa. A curta é que o quilo vai deixar de valer? Não, o quilo vai ser o mesmo no nosso dia a dia. Você vai comprar na padaria, será o preço de alguma coisa, o pão em quilo, vai continuar a mesma coisa. Você comprar carne, um quilo, vai continuar, no nosso dia a dia vai continuar praticamente a mesma coisa. Agora, para a ciência, vai continuar? O quilo vai valer? Ele vai deixar de valer. Como assim? Na verdade, essa alteração ela já é feita em cima no valor anterior que a gente tinha de quilo, né? E a gente está só reajustando, agora associando esse valor não mais a um objeto, mas uma constante. E a alteração de valor é mínima, é ínfima, entende? Então, no nosso dia a dia realmente vai ser imperceptível, mas para quem trabalha com isso, realmente vai haver um ganho nessa vantagem que não será mais, não dependerá mais de algo físico, algum objeto, não vai depender mais de um objeto, um parâmetro, né? Vai depender agora só de uma constante, mas o valor praticamente não se altera. Isso vale tanto para o mol também, quanto para o Kelvin, né? Vai estar valendo essa regra. Mas como é que esse quilo vai ser definido? A partir da constante de Planck. Opa, faltou um C aqui, né? Planck, pronto. E, bom, a constante de Planck ela já é conhecida, né? Principalmente para quem já viu física quântica ou algo assim, ou energia de fótons e tal, vai estar muito associada à física quântica. E ela vai se relacionar para a balança de Kibble, ou balança de Watt, né? Espero ter pronunciado correto. Como assim? Acontece que mais na frente eu vou explicar aqui eletromagnetismo e vocês vão entender melhor. Mas acontece que você vai ter uma balança, né? Tá aqui, ó, você coloca um peso, tá? Vou dizer aqui que é 1 kg. E aqui você tem uma bobina, tá? Que ela vai passar uma corrente elétrica, que eu vou chamar de I, né? A corrente vai passar e vai gerar uma força. E essa força, né, vai tender a equilibrar o peso, né? Entendeu? Vai deixar esse quilo aqui equilibrado. E então ele vai relacionar a massa que nós temos aqui com a corrente que eu precisei, a corrente elétrica que eu precisei aqui para gerar essa força. E a partir dos nossos cálculos a gente vai chegar numa relação direta entre a constante de Planck e a massa do objeto que a gente está tentando equilibrar, ou seja, o nosso quilo, né, que a gente está tentando definir aqui. É uma sacada inteligente para definir, com certeza. E chegamos a um patamar que agora não dependemos mais de coisas, de objetos, porque antigamente o metro, o quilo, tudo era definido a partir de objetos, né, que precisavam comparar. Agora não, são tudo constantes, é a partir dessas constantes que nós produzimos nossos instrumentos de medida. Então agora está muito mais seguro. Eu diria que é um dos grandes passos da física e da ciência mais recentes, né? Então, muito obrigado por assistir, já vai deixando o seu like, comentem aí qualquer dúvida, sugestão, crítica e até a próxima.